Uma pergunta que sempre foi frequente, desde quando eu comecei a escrever poemas há 8 anos atrás, que é ser um poeta. Principalmente no meio em que eu estava inserido quando eu comecei a escrever, que era próximo de pessoas que escreviam poemas por profissão ou porque tinha aquele ofício como um ofício principal da vida dele, ou seja, escrevia livros, publicava, tinha todo um contexto de vida em volta de escrever poemas. E este não era o meu caso, né? Eu trabalhava e ainda trabalho, né, na área de comunicação, e ser poeta, para mim, naquela ocasião, não era a minha forma de trabalho, né? Eu buscava escrever poemas simplesmente pelo fato de gostar dessa prática. Essa prática poder me prover benefícios, como eu poder ter um momento do dia em que eu poderia parar, refletir mais, estabilizar melhor as minhas emoções, olhar para dentro, refletir como é que foi o meu dia, alguma experiência de vida, um sentimento que eu estava vivenciando, poder expressar isso através de palavras. Então, o meu intuito naquela época era esse, era poder escrever, mas eu tendo a minha vida como eu tinha. Não necessariamente ser um poeta escritor, aquele que tem isso como um ofício, né? Publicar livros, ter toda uma vida voltada a escrever poemas. Então, isso ficava me matutando um pouco. Bom, eu escrevo um poema aqui, outro poema ali, mas será que eu sou um poeta? Ou o poeta é apenas aquele que realmente vive daquilo, que tem aquilo como o seu, o seu trabalho, que tem aquilo como o seu principal ação de vida, ser escritor, escrever poemas. E isso ficou me matutando um pouco, por um bom tempo. Foi refletindo bastante e buscando e conversando com outras pessoas, eu fui tentando encontrar maneiras de poder deixar isso claro para mim mesmo. Eu sou um poeta pelo fato de eu escrever simplesmente pelo fato de gostar, não por uma questão de ofício. E eu cheguei à conclusão que sim, eu estava nessa jornada de encontrar respostas para saber, poxa, eu gosto de escrever poemas e essa prática me faz bem. Então eu sou um poeta. Não sou um poeta que escreve livros, porque eu não escrevia livros. Escrevia poemas para mim, para oferecer para alguém. E eu percebia que durante a minha trajetória também, dando oficinas de poesia, alunos também tinham essa dúvida. O que é ser um poeta? Eu sou um poeta? O que é um poeta entusiasta? Então eu utilizo esse termo poeta entusiasta justamente para pessoas que, assim como eu, e acredito que para a grande maioria das pessoas que escrevem poemas, tem em relação a essa prática. Não tem isso como o seu ganha-pão. Não tem o intuito de lançar livros, necessariamente. Pode ter também. Mas escreve pelo simples fato de gostar dessa prática. Como um hobby, ou como um, uma atividade artística, como uma atividade de poder se expressar através de algo, aqui no caso através das palavras, né? Pode sim ser um poeta, você pode sim ser um poeta mesmo não tendo isso como profissão. Um poeta entusiasta, um poeta que tem isso dentro dele, independente se ele trabalha com outra coisa ou não. Dos meus alunos que já passaram na oficina, das oficinas que eu já participei, sempre vi pessoas que tinham trabalhos diversos, que não eram escritores. Empresário, secretárias, médicos, enfermeiros, eletricistas. Já passou várias pessoas de vários ofícios, né? Mas que não necessariamente tinha a poesia como centro de vida, mas praticavam, escreviam porque gostavam, escreviam para eles mesmos, escreviam para os outros. Se você escreve versos e estrofes, você já é um poeta. Mas eu chamo de poeta entusiasta porque é esse que tem esta prática como um vínculo da sua vida. Entusiasta vem
da palavra entusiasmo, né? Entusiasmo vem lá do grego também. Eu, vendo a etimologia da palavra, entusiasmo vem de entheos, que na sua tradução quer dizer uma ideia de que tem Deus dentro. Deus no sentido de uma força, uma vontade motora, motora no sentido de ativar esse motor, essa vontade de agir e escrever um poema. Tem dentro dele isso, independentemente da vida onde que ele tem, de onde ele mora, onde ele frequenta, de onde ele trabalha, se tem um estilo de vida X ou não. Então, o entusiasta é esse que tem dentro dele essa vontade, essa força de vontade de se querer escrever, e escreve. Então, ele escreve porque ele gosta dessa prática. Simplesmente assim, esse é o poeta entusiasta.